Tá, começo com essas palavras porque o que nos interessa aqui é o ato de conhecer. Ou seja, como que nós conhecemos as coisas? Se vamos falar de ciência, precisamos falar de conhecimento. Como que eu, que sou um pesquisador, conheço as coisas que eu estou estudando? Como que eu vou me apropriar das coisas que eu chamo objeto? Então, poderia colocar de um lado um sujeito e pensar uma outra perspectiva, o objeto. Então, há uma relação aqui entre o sujeito e o objeto, e eu tenho que pensar como que o sujeito se apropria do objeto. Eu teria algumas pistas para poder colocar aqui. Por exemplo, o sujeito pode utilizar os sentidos. Colocar aqui do lado do sujeito aqui para fazer essa apropriação, ou poderia colocar a inteligência. Tá. Então, eu tenho algumas formas para me apropriar daquele objeto. Seja um objeto de estudo, físico, que eu estou trabalhando, como vocês, futuros engenheiros, vão ter um objeto muito concreto para poder estudar, para poder discutir e trabalhar. O meu objeto de estudo nem sempre é concreto. Eu trabalho com questões abstratas ou metafísicas, mas que também podem ser conhecidas pela inteligência, como eu coloquei aí. O objeto, ele é alguma coisa, então, primeiramente, que está fora da minha mente. Significa que eu quero conhecer algo que não está aqui dentro, porque, lógico, se estivesse dentro de mim, eu já saberia sobre isso, sobre esta coisa, né? Mas a própria mente também tem consciência de algo que está dentro de nós. Veja que complexidade. Vamos com calma aqui, para a gente. Estamos montando a ideia juntos aqui. Primeiro, o objeto está fora de mim. Então, quando eu olho para o mundo, ou para a natureza, para os fenômenos que estão em minha volta, eu preciso compreender estes fenômenos para poder assimilá-los, transformá-los em palavras, conceitos e trazê-los para dentro da minha razão, dentro de mim. Mas também a minha mente, a minha razão, eu tenho consciência de algo que está dentro de mim, como, por exemplo, os meus afetos, os meus desejos ou algumas ideias que eu já tenho. Então, eu teria algumas formas de conhecer que são importantes a gente pensar. Por exemplo, colocar aqui um post-it de uma outra cor aqui. Vamos chamar isso de intuição, que é uma forma de conhecimento. Primeiro, intuição. A intuição, deixa eu colocar uma setinha aqui. A intuição também me ajuda a entender isso aqui, ó, o objeto. O que é intuição, pessoal? Um conhecimento imediato. Vocês já pensaram, quando vocês usam essa palavra intuição, que nós falamos assim, tive uma intuição. Como assim, tive uma intuição? A gente usa isso no senso comum com tanta facilidade, mas intuição para a filosofia é um tipo de conhecimento. É um conhecimento que ninguém me comunicou. Porque se alguém tivesse me comunicado, seria isso aqui, ó, por meio da inteligência, da linguagem, da comunicação. E não é. A intuição, então, ela não tem intermediário. Vamos colocar isso aqui do lado da intuição para facilitar. Ela é imediata, sem já imediato, sem intermediário, né? Sem intermédio de ninguém. Uma outra característica é como se eu tivesse tendo uma visão súbita de alguma coisa.
É inexplicável. Inexplicável. Como que eu vou explicar para alguém a sensação que eu tenho da cor verde? Eu coloquei ali intuição de azul, né? Como que eu explico a sensação que eu estou sentindo da cor azul? Ou seja, é uma intuição. Eu estou senti imediatamente essa cor, vi essa cor aqui por algum momento, por alguma razão. Eu não sei explicar. Se você me pergunta, eu vou dizer que é azul. Não sei nem explicar por que é azul ou como se forma o azul. Para explicar como se forma o azul, eu utilizo a razão, a inteligência, porque eu sei que com algumas cores combinadas eu teria ali o resultado azul. Mas a intuição é algo que eu não tenho nem explicação, ninguém me contou, é uma coisa que eu venho imediatamente. Por exemplo, intensidade de amor ou de ódio. Quando alguém, por exemplo, me diz que, ou diz que me ama, né? Ah, eu te amo. Quando alguém diz que me ama, como que eu meço isso? Ou como que vocês medem uma fala assim, ah, eu te amo? Não dá para medir. Ou a gente acredita ou desacredita. Não tem nenhuma regra. Então, quando eu estou caminhando na rua, por exemplo, alguém está vindo na mesma calçada que eu e aí eu tenho um sinal, atravessa logo, você vai ser roubado, vai ser assaltado. Quem que me falou isso? Quem que está me garantindo que isso vai acontecer? Ninguém. É um pensamento que eu chamo de intuição. Ou seja, nós temos intuição, então, pelos sentidos. Eu sei que está frio, eu sei que está calor, sem precisar alguém me falar. Isso é uma intuição. Ou alguém acabou de passar um café aqui em casa, chegou o cheiro aqui. Precisa alguém chegar aqui e me explicar? Tiago, eu fervi uma água, passei pelo pó de café, adicionei doce aqui, açúcar, e isso aqui transforma. Não, não precisa me explicar. Eu já sei que aquele cheiro é de café, já experimentei isso outras vezes, me explicaram, entendi, pronto. Opa, estão fazendo café. Cheiro de comida, cheiro de carne, churrasco. Intuição, pelos sentidos. Depois eu tenho um tipo de intuição também que é utilizada pela ciência, chamada de intuição inventiva. Quando, por exemplo, um médico, diante de um diagnóstico que ele não consegue fechar, ele parte para uma outra perspectiva. Vamos tentar fazer tal caminho agora. Ou seja, ele teve uma intuição. Não tem medicamento para o tipo de doença. Ninguém apresentou ainda aquele tipo de sintomas. Tem alguma coisa parecida, mas eu não posso colocar um remédio de algo parecido para isso. Então, o médico tem uma intuição e talvez faz um experimento ali, com muita calma nessa hora, porque isso aí vai ser tema para a gente debater bastante nas próximas aulas, principalmente quando nós estivermos discutindo sobre pandemia, Covid-19, etc. Uma outra forma de intuição é uma intuição intelectual. Quando eu, ao observar o objeto, ultrapasso o objeto, ou seja, a coisa, eu consigo captar a essência da coisa. E aí eu tenho, por exemplo, um filósofo chamado René Descartes, que começou a duvidar de todas as coisas que estavam em sua volta, não porque ele era cético, daqui a pouco nós vamos ver essa palavra, mas porque a sua dúvida é, era necessária para reconstruir o edifício da sua racionalidade. Então, duvidou de tudo. Só tinha uma coisa que Descartes não poderia duvidar, que ele estava duvidando. Ou seja, duvido de tudo, mas não posso duvidar que eu duvido. E se eu duvido, significa que eu sou uma coisa que pensa. Sendo uma coisa que pensa, logo existo. E ele encontra, então, a primeira verdade na filosofia moderna. Penso, logo existo. Este cogito de Descartes, este penso de Descartes,
Eu não posso provar, mas eu também não posso duvidar. Não posso provar que eu existo. Não é me beliscando ou mostrando para vocês que eu vou mostrar, diferente de outras formas de ciência, a filosofia não. O método filosófico não é por demonstração. Então, quando eu pego lá a biologia, a química, a física e faço uma demonstração em laboratório para provar o que eu quero dizer, filosoficamente falando, isso para mim não tem muito sentido se a minha razão não está convencida daquilo. Então, eu não, do mesmo jeito que eu não provo, também não posso falar o contrário. Do outro lado da intuição, eu posso colocar aqui, colocamos a intuição de azul, vamos manter conhecimento discursivo. Discursivo é diferente de intuição. A intuição, eu não posso, enquanto a intuição eu não tenho intermediários, o conhecimento discursivo é o contrário. Ele tem intermediários. Ou seja, ele, primeiro, ele é mediato. Porque tem alguém que está me contando alguma coisa ou me explicando. Como que vocês vão chegar ao final desta aula com alguma ideia do que será trabalhado em todo o semestre? Depois desta aula, vocês vão ter condições de saber que durante o semestre os temas que trabalharemos são relacionados à teoria do conhecimento. Antes que eu fale, não é possível que vocês saibam, a não ser que vocês tenham lido. Ou seja, também foi um conhecimento discursivo. Leram lá no sistema quais eram os assuntos. Então, o conhecimento discursivo, ele é imediato, sempre por intermédio de alguma coisa, para que encadear conceitos. Encadear conceitos. Eu trabalho aqui com conceitos, com ideias, né? Vamos colocar a palavra ideias. Epa. Ideias. Ou seja, uma palavra melhor ainda, né? Eu preciso de linguagem. E é exatamente essa palavra linguagem aqui que me diferencia dos outros animais existentes. Porque nós somos um animal que possuímos, além da nossa razão, né, que vai nos diferenciar, nós possuímos uma linguagem. E esta linguagem é o ponto que vai ser precípuo para a gente poder ser diferenciado de outras espécies. Porque agora é através da palavra, da linguagem, que eu vou conhecer o mundo. Ou seja, através da linguagem que vocês vão se formar engenheiros, que vocês vão trabalhar como engenheiros, que vocês vão adquirir todo o conhecimento técnico necessário para poderem trabalhar na área de vocês. Agora, neste instante, vocês estão tendo a oportunidade de uma disciplina das humanidades. Não é uma disciplina técnica de vocês, mas faz com que a gente reflita o mundo do trabalho em que vocês estarão inseridos. E faz com que a gente reflita também o mundo acadêmico que nós estamos inseridos. Como que eu estudo para uma prova? Como que eu vou assimilar o conteúdo de uma disciplina? Não adianta dormir com uma folha ou com um livro debaixo do travesseiro pedindo uma magia para entrar na minha cabeça, ou colocar as mãos, né, sobre a tela do computador e trazendo para minha cabeça. Eu preciso de linguagem. E linguagem, essa forma de encadear conceitos, ela é demorada. Então, às vezes, ao final de uma aula, o aluno pode dizer, professor, não ficou muito claro alguns conceitos. Bom, eu nem espero que fique todos os conceitos muito claros de primeira, né? Porque isso aqui são doses que a gente vai tomando aos poucos. Eu lembro de um professor meu na graduação, foi um professor muito exigente, e ele usava uma expressão chamada quebra-pedra. Nós estamos aqui com um martelo batendo numa pedra. Pequenos toques.
É a forma de estudar. Poderíamos fazer uma analogia com a forma de estudar. Quando nós estudamos, é este martelo que bate na pedra. Por fora, parece que não está acontecendo nada, mas por dentro da pedra, alguma coisa está acontecendo, uma erosão, uma hora ela quebra. Uma hora a gente entende, ou seja, a gente compreende. Por isso que talvez em algumas disciplinas que vocês fazem, eu vejo vocês pelo campus, né, antes da pandemia, se matando em algumas disciplinas, por exemplo, alguns cálculos que para mim seriam quase, estão no mundo do quase impossível, né? Mas uma hora este cálculo, esta disciplina, este conteúdo, este professor tal vai ter que entrar dentro da minha cabeça. E é exatamente isso que eu estou chamando de relação sujeito-objeto. Nós, sujeitos conhecedores, em algum instante vamos nos apropriar do objeto. Porque o objeto já está dado. Ninguém está mandando criar objeto novo. Nós só precisamos entender. Então, nós precisamos, para entender aqui no discurso imediato, fazer uma coisa chamada abstração. Abstrair significa isolar, separar de alguma coisa. Quando a gente isola um elemento que não se encontra separado na realidade. Por exemplo, quando eu falo número 2, número 1, número 50, matemática. Eu estou falando de um número, uma quantidade. Não importa se eu estou falando, por exemplo, de 2, se é 2 pessoas, 2 objetos. A matemática ela vai fazer uma abstração e reduzir a pura quantidade. Coisas que têm peso, coisas que têm dureza, coisas que têm cor, etc. Depois desta introdução, vamos passar para uma outra perspectiva de discussão. E a verdade?